Diabetes. Uma palavra que causa medo em milhões de pessoas. É uma epidemia silenciosa que afeta o mundo lenta e gradualmente. Mais de 422 milhões de pessoas no mundo todo convivem com essa doença crônica. E esse número continua aumentando em um ritmo alarmante. A diabetes, principalmente o tipo 2, costuma ser consequência do estilo de vida. Está relacionada à obesidade, ao sedentarismo e à má alimentação. Mas a genética também tem seu papel. O corpo humano é uma maravilha da natureza. É um sistema complexo com partes interligadas, cada uma com sua função vital. Uma dessas partes vitais é a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela age como uma chave, abrindo as portas das nossas células para permitir a entrada da glicose. A glicose é a principal fonte de energia do corpo. Sem a insulina, a glicose se acumula na corrente sanguínea. Esse acúmulo causa uma série de complicações, danificando os vasos sanguíneos e os nervos. Com o tempo, a diabetes pode causar doenças cardíacas, AVC, cegueira, insuficiência renal e até amputação. As estatísticas são preocupantes, mas há esperança. A ciência médica continua avançando na luta contra a diabetes. E um medicamento em particular está chamando a atenção: Ozempic. Ozempic. Só o nome já evoca uma sensação de esperança, uma promessa de um futuro melhor para milhões de pessoas que convivem com diabetes tipo 2. Mas o que é Ozempic? E como ele faz essa mágica? Ozempic é o nome comercial da semaglutida, um medicamento da classe dos agonistas do receptor GLP-1. GLP-1 significa peptídeo 1, semelhante ao glucagon. É um hormônio natural do nosso corpo que tem um papel fundamental na regulação dos níveis de açúcar no sangue. O GLP-1 é liberado pelo intestino depois que comemos. Ele viaja pela corrente sanguínea até vários órgãos, incluindo o pâncreas. No pâncreas, o GLP-1 estimula a liberação de insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão altos. Isso ajuda a trazer os níveis de glicose de volta para uma faixa saudável. No entanto, em pessoas com diabetes tipo 2, esse processo é prejudicado. Seus corpos não produzem GLP-1 suficiente ou não respondem a ele de forma adequada. É aí que o Ozempic entra em ação. O Ozempic imita os efeitos do GLP-1, se ligando aos seus receptores e potencializando sua ação. Isso leva a um aumento da liberação de insulina e a um melhor controle do açúcar no sangue. Mas os benefícios do Ozempic não param por aí. O Ozempic também retarda o esvaziamento gástrico. Isso significa que o alimento permanece no estômago por mais tempo, fazendo com que a gente se sinta mais saciado por mais tempo e reduzindo o apetite. O Ozempic é uma prova do poder da inovação científica. Ele atua em vários níveis, focando nos mecanismos subjacentes à diabetes tipo 2. Primeiramente, o Ozempic aumenta a produção natural de insulina pelo corpo. A insulina é como uma chave que abre as portas das nossas células para permitir a entrada da glicose. Na diabetes tipo 2, essa chave não funciona direito ou não há chaves suficientes para todas as portas. O Ozempic age como um chaveiro, consertando as chaves quebradas e criando novas. Isso garante que a glicose entre nas células de forma eficiente, reduzindo os níveis de açúcar no sangue. Em segundo lugar, o Ozempic coloca um freio na produção de glicose pelo fígado. O fígado é como uma fábrica de glicose, liberando-a na corrente sanguínea. Na diabetes tipo 2, essa fábrica trabalha sem parar, produzindo mais glicose do que o corpo precisa. O Ozempic entra em ação e desacelera a linha de produção da fábrica, reduzindo a quantidade de glicose liberada na corrente sanguínea. Em terceiro lugar, o Ozempic retarda o esvaziamento gástrico, mantendo os alimentos no estômago por mais tempo. Isso promove uma sensação de saciedade e reduz o apetite, levando à perda de peso. Joana, uma mulher vibrante de 50 e poucos anos, lutava contra a diabetes tipo 2 há mais de uma década. Anos lutando para controlar seus níveis de açúcar no sangue cobraram seu preço, afetando sua saúde física e mental. As picadas no dedo constantes, a dieta rígida, o medo de complicações,
Tudo isso pesava muito sobre ela. Joana havia experimentado vários medicamentos, mas nenhum parecia funcionar de verdade. Seus níveis de açúcar no sangue permaneciam teimosamente altos, e ela se sentia presa em um ciclo vicioso de medicamentos e desespero. Então, seu médico lhe falou sobre o Ozempic. A esperança reacendeu dentro dela. Seria essa a resposta que ela tanto buscava? Joana começou a usar o Ozempic com um otimismo cauteloso. Ela seguiu as instruções do seu médico à risca, aplicando uma injeção por semana com a caneta preenchida. Em poucas semanas, ela começou a notar a diferença. Seus níveis de açúcar no sangue começaram a cair, lenta, mas seguramente. A sede constante e a vontade frequente de urinar diminuíram. Ela tinha mais energia e se sentia mais leve. Mas a mudança mais notável foi na perspectiva de Joana sobre a vida. Ela sentiu uma nova esperança, uma crença de que finalmente poderia assumir o controle de sua saúde e de seu futuro. Carlos, um professor aposentado de 60 e poucos anos, sempre teve muita saúde. Ele nunca havia tomado nenhum medicamento e se orgulhava de seu estilo de vida ativo. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Certa noite, enquanto jogava basquete com seus netos, Carlos sentiu um aperto no peito. Ele não deu muita importância, achando que era azia, mas a dor se intensificou, irradiando para o braço esquerdo. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos diagnosticaram um ataque cardíaco. Exames complementares revelaram que Carlos tinha diabetes, que havia passado despercebida por anos. O ataque cardíaco foi um alerta, um lembrete de que sua saúde não era invencível. Carlos começou a tomar medicamentos para controlar a diabetes e os problemas cardíacos. Ele passou a ter hábitos mais saudáveis, com uma alimentação balanceada e exercícios físicos regulares em sua rotina. Seu médico também recomendou o Ozempic, explicando seus benefícios potenciais tanto para a diabetes quanto para a saúde do coração. Inicialmente, Carlos hesitou em começar a tomar outro medicamento, mas decidiu tentar. Para sua surpresa, o Ozempic não só ajudou a reduzir seus níveis de açúcar no sangue, mas também o auxiliou na jornada de emagrecimento. Ele se sentia com mais energia e seu coração mais forte do que nunca. O Ozempic não é apenas mais um medicamento para diabetes. Ele representa uma mudança de paradigma na forma como abordamos o tratamento da diabetes tipo 2. Durante décadas, o foco era controlar os níveis de açúcar no sangue, com medicamentos que costumavam vir acompanhados de uma longa lista de efeitos colaterais. O Ozempic, embora não seja uma cura, oferece uma abordagem mais holística, tratando não apenas os sintomas, mas também os mecanismos subjacentes à doença. Sua capacidade de promover a perda de peso, um fator crucial no tratamento da diabetes tipo 2, o diferencia de muitos outros medicamentos. Além disso, o Ozempic demonstrou reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVC, em pessoas com diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares pré-existentes. Essa é uma descoberta significativa, visto que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte entre pessoas com diabetes. A eficácia do Ozempic, juntamente com seu perfil de segurança favorável, o tornou um divisor de águas no tratamento da diabetes. A chegada do Ozempic, sem dúvida, trouxe esperança para milhões de pessoas que convivem com diabetes tipo 2. No entanto, o acesso a esse medicamento revolucionário não é isento de desafios. O Ozempic é um medicamento biológico, o que significa que é produzido a partir de organismos vivos e envolve um processo de fabricação complexo. Essa complexidade tem um custo, tornando o Ozempic significativamente mais caro do que os medicamentos tradicionais para diabetes. O preço alto do Ozempic gerou preocupações sobre sua acessibilidade, principalmente para pessoas sem plano de saúde ou com planos que não cobrem o medicamento. Em muitos países, incluindo os Estados Unidos, o custo do Ozempic não é totalmente coberto pelos planos de saúde, deixando os pacientes com despesas altas do próprio bolso. Esse fardo financeiro pode representar uma barreira significativa para o acesso a esse medicamento que pode mudar vidas.
Grupos de defesa dos pacientes e formuladores de políticas públicas estão pressionando por maior acessibilidade e preços mais justos para o Ozempic, reconhecendo seu potencial para melhorar a vida de milhões de pessoas. A eficácia do Ozempic na promoção da perda de peso gerou um debate sobre seu uso off-label para o tratamento da obesidade. O uso off-label se refere ao uso de um medicamento para um fim não especificamente aprovado pelas autoridades reguladoras. Embora o Ozempic não seja atualmente aprovado para perda de peso em pessoas sem diabetes, seu sucesso nesse quesito levou alguns médicos a prescrevê-lo off-label. Essa prática gerou preocupações éticas sobre o potencial de uso indevido e o desvio do Ozempic de seu uso pretendido para o tratamento da diabetes. Também existem preocupações sobre os efeitos a longo prazo do Ozempic em pessoas sem diabetes, já que a maioria dos estudos se concentrou em seu uso em pessoas com diabetes tipo 2. É necessária uma abordagem equilibrada que reconheça os potenciais benefícios do Ozempic para a perda de peso, mas que também garanta seu uso responsável e priorize o acesso de pessoas com diabetes. O Ozempic inaugurou uma nova era no tratamento da diabetes, uma era que reserva uma promessa imensa para o futuro. Pesquisas em andamento estão explorando o potencial do Ozempic na prevenção ou retardo da progressão da diabetes tipo 2 em pessoas com pré-diabetes. Os cientistas também estão investigando seu uso em combinação com outros medicamentos para aumentar ainda mais o controle do açúcar no sangue e reduzir o risco de complicações. O sucesso do Ozempic impulsionou o desenvolvimento de outros agonistas do receptor GLP-1 com mecanismos de ação semelhantes. Esses novos medicamentos oferecem opções adicionais de tratamento para pessoas com diabetes tipo 2, adaptadas às suas necessidades e preferências específicas. O futuro do tratamento da diabetes é promissor, com inovação e pesquisa contínuas, abrindo caminho para abordagens de tratamento mais eficazes e personalizadas. O Ozempic não é apenas um medicamento, é um símbolo de esperança, uma prova do poder da engenhosidade científica e um farol de luz para milhões de pessoas que convivem com diabetes tipo 2.